Abra comigo, por favor, a sua Bíblia, no livro de Êxodo, capítulo de número 33 e o versículo de número 18. Êxodo, capítulo de número 33 e o versículo de número 18. Glória a Deus. Até que você vai achando aí, eu quero fazer uma oração com você. Pai, em nome de Jesus, nós oramos, Pai, juntamente com o teu povo, juntamente, meu Pai, com a tua igreja, nesse momento. Peço a Deus para que o seu nome venha a ser mais uma vez honrado e mais uma vez glorificado, meu Pai, neste altar. Pai, que eu seja um instrumento, Senhor, nas tuas mãos, mais uma vez. Hoje, como eu já disse, muito feliz, muito contente com tudo que o Senhor tem feito, com tudo que o Senhor tem nos honrado, nos abençoado e nos ajudado. E eu só posso dizer, Senhor, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Nos abençoe nesta noite e nos dê graça para ministrar a tua palavra, em o nome do Senhor Jesus e para a glória de Jesus. E você diz? Amém. Graças a Deus. Então vamos lá. Êxodo, capítulo de número 33, versículo de número 18. Quem achou, diga amém. Diz assim então a palavra do Senhor. Moisés disse: ainda rogo-te que me mostres a tua glória. E o Senhor lhe respondeu: farei passar toda a minha bondade diante de ti e te proclamarei o meu nome. O Senhor o terei e terei misericórdia de quem eu quiser, e terei misericórdia e me compadecerei de quem eu quiser me compadecer. E disse mais: não poderás ver a minha face, porque homem nenhum pode ver a minha face e viver. O Senhor prosseguiu: aqui está um lugar próximo de mim, ficarás aqui sobre a rocha. Quando a minha glória passar, eu te colocarei numa fenda da rocha e te cobrirei com a minha mão até que tenha passado. Depois, quando eu tirar a mão, verás as minhas costas, mas não verá a minha face. Amém, queridos? Graças a Deus. É uma palavra da parte de Deus, queridos, muito conhecida no nosso meio, quando Moisés, depois de a presença de Deus, o poder de Deus, o próprio Deus ter falado com Moisés, que ele não iria caminhar mais no meio do povo. Então vem Deus e fala para Moisés: Moisés, é o seguinte, olha, eu vou mandar junto com vocês um anjo, mas eu não vou no meio de vocês, a minha presença não vai mais estar no meio de vocês. E isso, naquele momento, como deveria acontecer comigo e com você, isso assustou Moisés. Moisés falou: opa, peraí, como que nós vamos caminhar no deserto, cheio de armadilhas, cheio de serpentes, cheio de escorpiões, sem a presença de Deus no nosso meio? Mas Deus, quando ele estava olhando para o meio do povo, nós sabemos que o povo era um povo obstinado, o povo era um povo que reclamava demais, o povo reclamava muito, então Deus acabou se irando com isso, porque este povo, queridos, como eu e você, este povo, eles já tinham visto muitos e muitos milagres daquilo que Deus tinha feito. Deus tinha feito grandes milagres no meio do povo, e mesmo assim o povo continuava duvidando de Deus, ou reclamando das coisas de Deus. E queridos, você sabe muito bem, eu sei muito bem, que o nosso Deus, ele não tem compromisso com o pecado. Deus, ele não compactua com o pecado. E vendo Deus que o povo estava se irando, o povo estava reclamando, o povo estava blasfemando, o povo estava fazendo coisas erradas que não estava agradando o coração de Deus, então, para Deus não matar o povo, Deus disse que iria sair do meio do povo. Olha só. Então Deus disse que ele iria sair do meio do povo. Mas, querido, sempre quando tem um homem direcionado por Deus no meio do povo, o homem vai entender isso, ele vai visualizar e ele vai entender que não tem como o povo caminhar sem a presença do nosso Deus. Amém, queridos? Então, eu e você, não tem como nós caminharmos sem a presença do Senhor. E Moisés sabia disso.
Moisés, ele entendeu isso, embora o povo não quisesse estar na presença de Deus, porque sempre que acontecia alguma coisa que Moisés tinha que falar com Deus, o povo normalmente fazia o quê? Meio que se escondia e deixava Moisés falar com Deus, porque o povo, na verdade, não queria muito o compromisso. A Bíblia, queridos, é um livro que foi escrito, há tantos, 1000 anos atrás, e até hoje ele conta uma história, e quando a gente lê a Bíblia, cada história bíblica que a gente lê, essa história, ela se encaixa no nosso dia a dia, e ela encaixa no nosso cotidiano. Não é diferente hoje, queridos, aquilo que nós temos vivido. Não é diferente hoje aquilo que nós estamos vivendo, porque quando nós olhamos, muitas vezes, o povo hoje, infelizmente, não quer mais muito compromisso com o Senhor. E nos últimos dias, eu tenho visitado muitas igrejas, eu tenho conversado muito com pastores, com pastoras, com missionárias, com presbíteros. Então, eu tenho estado, assim, muito com um povo diferente, que não é o nosso cotidiano aqui da igreja. E parece brincadeira. Para onde eu vou, para onde eu ouço alguém falando das coisas de Deus, basicamente eu ouço as mesmas coisas, as mesmas reclamações, as mesmas lutas, e o povo vivendo da mesma forma e da mesma maneira. Mas eu quero fazer uma pergunta para vocês, você não precisa me responder. A Bíblia diz, queridos, que o nosso Deus, ele é o mesmo Deus ontem, hoje e será para sempre. Ele será eternamente o mesmo Deus. Se Deus é o mesmo, os problemas do povo, infelizmente ou felizmente, não sei, continuam basicamente o mesmo, só mudou de tempo. Mas os problemas continuam basicamente os mesmos. Por quê? Há mais de, nem sei quantos anos atrás, Moisés passou por esse momento aqui com Deus, Deus querendo sair do meio do povo, Deus querendo tirar a glória dele do meio do povo. A pergunta que eu quero fazer para nós hoje, será que hoje Deus está feliz conosco? Será que Deus está contente conosco? Será que Deus também não está querendo tirar a glória dele, o poder dele também do nosso meio, queridos? Da maneira que nós temos vivido, de tudo que nós temos feito, ou na verdade daquilo que nós não temos feito, será que Deus também não quer tirar a glória dele do meio do povo? Mas como existia ali um homem chamado Moisés, um homem experimentado, um homem que já tinha ali, alguma intimidade com Deus, então quando ele ouve isso, ele disse, não, Senhor, de forma nenhuma, se o Senhor não for comigo, eu também não vou. Se o Senhor não for conosco, eu também não vou. Não quero anjo, não quero querubim, serafim, não. Eu quero a presença do Senhor. Quem está me entendendo, diga amém, queridos. Queridos, quando nós formos fazer algum plano, algum projeto, alguma coisa, jamais vá sem a presença de Deus. Jamais caminhe sem a proteção, a direção e a glória de Deus. Porque Ele cuida, Ele zela, Ele livra, Ele abençoa. Mesmo o povo sendo obstinado. Aí vem Moisés, continua falando com Deus, diz, Senhor, para eu ter certeza que o Senhor vai conosco mesmo, porque Deus viu que ele não ia andar, ele não ia caminhar sozinho, ele fez um pedido para Deus, Senhor, eu quero ver a sua glória. Eu quero ver a sua face. E nós sabemos que ninguém pode ver a glória de Deus. Ninguém pode ver a face de Deus. Mas olha que algo interessante. Deus fala com ele, olha Moisés, ninguém pode ver a minha face. Mas eu vou fazer passar diante de você a minha bondade. Você vai ver a minha bondade, você vai ver a minha glória, mas só que a minha face, o meu rosto, você não poderá ver. Então eu vou passar, você vai estar em cima da rocha, a hora que eu vier chegando, eu vou colocar você no meio da rocha. Repita comigo, no meio da rocha. Eu vou colocar você no meio da rocha, vou esconder o meu rosto com a mão, para você não ver o meu rosto. A hora que eu passar, você vai me ver pelas costas. Querido, você já parou para imaginar o que é isso? Nós estarmos aqui na igreja, vem Deus tampando o rosto para a gente não ver o rosto dele,
mas a gente vê somente aquele resplendor, aquela luz, aquela majestade santa. Você acha que fica alguém de pé aqui, querido? Não fica ninguém de pé. Não fica ninguém de pé, porque a Bíblia diz que sob o nome de Jesus Cristo, que também é Deus, todo o joelho se dobra. Então, se a glória de Deus, se a presença de Deus se manifestar aqui, literalmente nessa noite, ninguém fica de pé. Ninguém fica de pé, porque a glória dele vai confrontar com o meu pecado e o seu pecado, queridos, e nós não somos dignos de ver a glória. Nós não somos dignos, não somos. Mas pela misericórdia de Deus, então, Moisés estava sobre a rocha. Quando Deus vinha chegando, Moisés, no meio da rocha. E essa rocha, queridos, é Jesus Cristo. Essa rocha, ela é Jesus Cristo. O que eu quero que nós venhamos entender nesta noite, que Jesus Cristo, Ele é a rocha da salvação. Ele é a rocha da salvação. Então, nós vamos ver aqui hoje mais alguns versículos de alguns outros livros da Bíblia, que Jesus, ele é a rocha, ele é aquele que salva, ele é aquele que nos protege, ele é aquele que... Então, quando houve um perigo, quando havia um perigo que Moisés poderia ser morto, o que aconteceu? Quem ficou entre Deus e Moisés? Repita comigo, a rocha. A rocha, querido. Jesus Cristo, Ele é a rocha. Então, quando Jesus viu que poderia acontecer alguma coisa com Moisés, por causa da glória e por causa da presença de Deus, então quem que entra no meio? Aonde que Moisés foi escondido? Onde que Moisés foi colocado? Dentro da rocha, no meio da rocha. Quem está me entendendo, diga amém. Por que que os discípulos, por que que o povo da época podiam olhar para Jesus? Porque ele era a rocha que separava a glória de Deus, o poder de Deus, a graça de Deus do homem, para que o homem não fosse morto. Queridos, isso não mudou. Isso continua do mesmo jeito, isso continua da mesma forma. Jesus Cristo, Ele é a rocha da salvação. Ele é a rocha da salvação. E muitas vezes nós temos pensado tanto e buscado talvez tanto, sendo que nós precisamos buscar somente a rocha. O pastor Fábio estava aqui, dando uma palavra de dízimo e oferta aqui, e ele falou, né, dos reis magos que foram procurar, né, onde tinha nascido o menino Jesus, porque eles viram uma estrela, eles viram uma luz que guiou eles em direção a quem? A rocha. Eles foram direcionados, eles foram guiados, queridos, em direção à rocha. E quando eles chegaram diante da rocha, né? Quando eles chegaram diante da rocha, fizeram o quê? Eles se dobraram, eles se ajoelharam, eles renderam graça, eles ofertaram, eles oraram, eles falaram. Quem está me entendendo, diga amém. Somente Ele é digno de todo louvor. Somente Ele é digno de toda a glória. Somente Ele é digno de toda a majestade, de todo o poder. Somente Jesus Cristo. Mas entenda que esta rocha chamada Jesus Cristo, Ele tem nos protegido. E a Bíblia está dizendo que quando isso aconteceu, Moisés ele estava no meio do deserto. Ele estava no meio do deserto. E lá no meio do deserto, grandes coisas aconteceu ali, ligado através dessa rocha. Vocês sabem quando eles acabaram de entrar no deserto, acabaram de passar o Mar Vermelho, eles tiveram sede. E a Bíblia diz que simplesmente foi Moisés tocar na rocha. E da rocha saiu o quê? Água, queridos. Da rocha saiu água para poder matar a sede do povo. Sabe o que eu entendo com isso? Que mesmo no meio do deserto, ô John, gozador, mesmo no meio do deserto, a rocha te sustenta. Você consegue entender isso, queridos? Se aqui
onde tem chuva praticamente todos os meses, ou então vários meses do ano. Uma rocha já não consegue liberar água para nós. Imagine no meio do deserto. Olha o cuidado de Jesus. Olha o cuidado de Deus. No meio do deserto, uma rocha foi tocada e ela verteu o quê? Água. Água significa o quê na Bíblia, queridos? Vida. Ei, deixa eu dizer para você nessa noite. Eu não sei em qual deserto que você está. Eu não sei qual que é a sua luta. Eu não sei qual é a tua prova. Mas de uma coisa eu sei. No deserto onde você está, aonde você estiver, a rocha eterna vai servir água para você. E quem está no deserto, querido, o que o cara quer? Ou ele quer sair do deserto, ou ele quer beber água. Que a rocha eterna nessa noite venha servir para você, para mim, para nós que estamos necessitando e que estamos precisando. Uma água fresca, uma água limpa, uma água boa, uma água que vai te sustentar, uma água que vai te colocar de pé, uma água que vai te fazer mais do que vencedor em Cristo Jesus. Mas é aqui na igreja? É aqui? Não, é no deserto. É no deserto, queridos, é lá que ele vai te servir, é lá que ele vai te proteger, é lá que ele vai te guardar. Então, olha só, onde foi que a água verteu da rocha? No meio do deserto. Mas por que então que a água brotou ali no meio do deserto daquela rocha? Por quê? Porque havia uma necessidade. E eu e o pastor Fábio estavam ali na sala agora conversando a respeito da necessidade. Deus só vai suprir alguma coisa quando houver uma necessidade. Quando nós oramos a Deus pedindo um milagre, por quê? Porque talvez a medicina já não tem mais o que fazer, talvez o nosso dinheiro, a nossa inteligência, o nosso intelecto, né, a nossa influência na sociedade, talvez não tenha mais o que fazer. Então a gente faz o quê? Dobra o joelho e pede a Deus o quê? Um milagre. Então Deus só vai liberar o milagre, Deus só vai fazer o milagre, querido, quando houver o quê? Necessidade. Quem tem uma necessidade nessa noite? Levanta a mão bem alta assim para mim, ó. Se você tem uma necessidade, querido, Deus, ele vai liberar o quê? Aquilo que você precisa para saciar a sua sede. Talvez você não esteja com sede de água hoje, mas você esteja com sede de um emprego, de um casamento, de uma restauração, não sei do que você precisa, de uma enfermidade, de um parente doente. Então é aí que Deus vai agir. É aí que ele vai derramar o poder dele e derramar uma água fresca, uma água boa, uma água potável. Uma água potável, queridos. Então eles estavam no meio do deserto, precisando o quê? De uma necessidade. E foi ali uma rocha, tocado em uma rocha. Humanamente falando, queridos, isso é impossível. Isso é impossível acontecer. Mas repita comigo, para Deus, nada é impossível. Esse é o nosso Deus. Aquilo que é possível, eu tenho que fazer. Aquilo que é possível, você faz. Tem que levantar todo dia, 7 horas, 7h30, 6 horas, 5 horas, não sei o horário que você levanta, e ter que trabalhar, isso é bênção de Deus. Isso é bênção de Deus. A gente ter um emprego, né, onde trabalhar, chegar no final do mês lá, uma cesta básica, um plano de saúde, o dinheiro na conta. Então isso é bênção de Deus, querido. Isso não é maldição, não. Isso é bênção de Deus. É Deus tirando o quê? Água da rocha. Porque tem tanta gente aí, infelizmente, talvez desempregado, reclamando isso e aquilo. Eu não acredito que deva ter muita gente aqui desempregado. E eu já quero profetizar. Se estiver desempregado aí parado, vai trabalhar em nome de Jesus. Deus vai abrir porta de emprego em nome de Jesus Cristo. Vai abrir. Vai abrir, queridos. Por quê? Porque existe uma necessidade. Porque existe uma necessidade. Deus, ele vai agir onde houver ali uma necessidade. Abra comigo, por favor, aí a sua Bíblia. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 1 ao 4.
Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo de número 10, versículo de número 1 até o versículo de número 4. Glória a Deus. Ele é a rocha. Ele é a rocha. E se nós entendermos isso nessa noite, receberemos com certeza milagres dessa rocha chamada Jesus Cristo. Diz assim a palavra do Senhor: Pois, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem e todos passaram pelo mar. Todos foram batizados, todos comeram do mesmo alimento espiritual e todos beberam da mesma bebida espiritual, porque bebiam da rocha espiritual que os acompanhava. E essa rocha era quem, queridos? Essa rocha era Cristo. O povo caminhando no deserto, andando no deserto, comeram do maná, andavam na sombra da nuvem, andavam no calor da coluna de fogo, e todos viam, todos participaram, e a Bíblia está dizendo que todos beberam da água da rocha, e a rocha era Cristo Jesus. Queridos, existem algumas pesquisas aí de cientistas e entendedores e conhecedores. O povo diz que um dia, os estudiosos aí dizem que um dia a água do planeta vai acabar. Quem já ouviu dizer isso, levanta a mão. Todos nós já ouvimos. A água do planeta Terra vai acabar. E isso não dá um pouco de medo em mim e você? Eu fico meio pensativo, eu fico meio constrangido, meio preocupado. Mas deixa eu dizer para você um negócio que vai te deixar mais tranquilo. Você vai ficar mais tranquilo hoje. Tomara que demore muito para acabar e tomara que nunca acabe. Mas se acabar, você não é daqui, você não vai morar aqui. A Bíblia diz que nós vamos morar no céu. Então nós vamos beber da fonte da água da vida. A Bíblia diz que é debaixo do trono de Deus, Deus sentado no trono e o rio de Deus fluindo debaixo do trono. Então por que nós estamos preocupados se a água no planeta Terra vai acabar? Mas vamos imaginar que acabe e Jesus volte. Tudo vai ser renovado. Tudo vai ser reconstruído. Então, queridos, vamos colocar a nossa mente nesse tipo de rocha, nesse tipo de água que vai verter água viva, água que vai gerar vida, água que vai gerar o quê? Saúde. Água que vai gerar o quê? Saúde. Hoje temos tomado vacina para Covid, vacina para gripe, vacina para tantas coisas, mas somente Jesus Cristo. Quando você beber da água da vida, você será livre, você será liberto e você será o quê? Curado. Mas muitas vezes a gente começa a olhar somente para as coisas dessa terra. Eu imagino que essa rocha chamada Jesus Cristo veio como um meteoro e chegou aqui. Essa rocha não era daqui, mas ela estava aqui. Essa rocha não estava aqui, mas hoje ela está aqui, no nosso meio, na pessoa do Espírito Santo. Ah, mulher, se você soubesse, quem te pede água para beber, você pediria a mim, e eu te daria água viva, e você nunca mais teria sede. Esse é o nosso Deus, esse é o nosso Jesus Cristo. Nós entendemos e sabemos que também médicos, a medicina diz que uma pessoa pode ficar não sei quantos dias sem comer, mas sem água é poucos dias. Quem está me entendendo, diga amém. Se o teu corpo físico pode ficar poucos dias sem água,
o teu espírito também pode ficar muito poucos dias sem água. O ser humano para de beber água, o sangue começa a engrossar. Tem aí o pessoal da área de saúde aí, vai saber falar muito melhor que eu. O sangue começa a engrossar e começa a ter alguns problemas. O coração começa a trabalhar mais acelerado para poder conseguir bombear o sangue que está um pouco mais grosso. E você sabe, no final, se essa pessoa continuar não bebendo água, o que vai acontecer, queridos? O coração vai falir, vai sucumbir, vai explodir o coração de tanto bombear e não vai conseguir dar conta de fazer esse sangue passear pelo corpo inteiro. Então, queridos, muitas e muitas coisas que acontecem no nosso corpo físico, no mundo físico, é um resultado do mundo o quê? Espiritual. Então, entenda isso. Da mesma forma que a gente não consegue ficar muito tempo sem tomar água, quem já passou sede aqui? Levanta a mão. Já passou. Todos nós, eu tenho certeza que todos nós aqui, um dia você estava na rua, de repente, com muita sede, com calor, e você queria chegar para poder beber água, e aí, não, eu não vou tomar porque está calor, mas a hora que eu chegar em casa, eu vou abrir a minha geladeira, eu vou pegar uma garrafa até suando, né? E vou beber uma água gelada. Todos nós já passamos por isso. Agora imagine então o seu corpo físico gritando por água natural. O seu corpo físico gritando por água, esse calor, né? Agora imagine o seu espírito. Vamos fazer um teste amanhã, queridos? Vamos tentar ficar um tempo sem tomar água? Embora a água é vida, nós não podemos ficar muito tempo sem beber água. Mas sim, só para você começar a sentir o seu corpo físico gritando por causa de água. Talvez ele não vai gritar tanto por causa de comida, mas por causa de água, ele vai gritar. Quem está me entendendo, diga amém. Agora, muitas vezes, querido, o teu espírito, ele não consegue gritar para você, mas muitas vezes ele está gritando para o próprio Deus: por favor, me socorre, me dê água, me dê comida. Mas como eu e você não estamos ligados com o próprio Deus, a nossa mente não estará ligada com Deus, o nosso espírito muitas vezes está raquítico. Muitas vezes o nosso espírito está anêmico, porque nós não estamos alimentando o nosso espírito. E ele está com sede e ele está com fome. Mas quando é físico, então o meu cérebro manda um sinal para o estômago para avisar que está vazio, ou vice-versa, né? O estômago manda um sinal para o cérebro para avisar que está vazio, que está até meio roncando, né? E aí o cérebro começa a buscar o quê? Força, alimento de outro lugar. Quem está me entendendo, diga amém. E aí, se a pessoa continua não se alimentando bem, vem aí a tal de anemia, vem aí bulimia, e assim as coisas vão ficando cada vez mais complicado, querido. Mas nesta noite, em nome de Jesus Cristo, é noite nós alimentarmos o nosso espírito, porque nós estamos na fonte. Estamos na fonte para poder beber diretamente da fonte da água da vida, para poder o quê? Nos alimentar e nos sustentar. Evangelho de Lucas, capítulo 23, versículos 42 e 43. Evangelho de Lucas, capítulos 23, versículos 42 e 43. Olha só, vamos entender aí a rocha que protege, a rocha que guarda. Está escrito assim: então disse Jesus: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Próximo. E Jesus lhe respondeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo aonde? No paraíso. Mas espera aí, queridos, esse camarada não era um ladrão? Ele era um ladrão. Pastor, o que tem que ver a água com esse camarada? Você vai entender. Eu disse que Jesus é a rocha que protege. Jesus fica entre você e Deus.
Então Jesus toma ali toda a pancada, é tudo nele. E não foi diferente, queridos, com esse ladrão da cruz. Quando esse ladrão faz uma oração e diz: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no paraíso. Ele era um ladrão. Se ele não se arrependesse, ele iria para onde? Não é para a casinha, não. Ele ia para o fundo do poço. Quando ele faz essa oração, parece que eu posso ver Jesus entrando na frente dele e dizendo: Pai, perdoa os pecados, permita que ele entre. Porque, querido, é só desse jeito, é só dessa forma. A Bíblia diz, Jesus dizendo: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim, se não for por ele. Então ele mais uma vez se transformou o quê? Em uma rocha entre Deus e aquele homem. Protegeu, guardou, livrou, abençoou, perdoou os pecados e levou com ele. Por que eu estou dizendo isso, queridos? Muitas vezes a gente fica pensando, imaginando que o meu pecado e o seu pecado, Deus ele não pode perdoar. Deus ele não pode esquecer. Ele não pode jogar no mar do esquecimento. Mas por quê? Porque muitas vezes, eu e você, a gente não nos perdoando por aquilo que nós fizemos. Já é passado, já ficou para trás. Já ficou para trás. Deixa essa rocha estar entre você e Deus. Olhe para essa rocha e diga: rocha, lembra de mim quando o Senhor entrar no paraíso. E ele vai dizer para você, ainda hoje: ah, pastor, então não vou falar não, que eu vou morrer, não quero morrer. Quero morrer não, pastor. Não, filho, fica em paz, fica tranquilo. Essa rocha ele vai tirar você de onde você está. Muitas vezes desse buraco, muitas vezes um sorrisão no rosto, está no meio dos irmãos, está rindo, está falando, está conversando, né? Para dizer que está tudo bem, mas tem coisas, queridos, que não dá para esconder. Ontem à noite, pastor Pedro Júnior, pastora Márcia, o futuro, né, pastor Pedro Arthur, nós fomos jantar na casa de uma pessoa que nos convidou. E fomos lá. Um momento muito maravilhoso que nós passamos ali, muito gostoso, entre irmãos. Não são aqui da nossa igreja, mas nos convidou. A gente estava tranquilo ontem, nós fomos lá jantar com eles, fazia um tempo já que estava marcando. E tinha ali algumas pessoas cristãs, crentes, né, evangélicas, outras não. E tinha ali uma moça no nosso meio, nossa, mas brincando e conversando, dando risada e contando história e tal. Mas eu olhava para ela, eu via a alma dela triste. Eu sentia, sabe, algo assim que, aquela alegria, aquele negócio para poder dizer que está bem, mas ela não estava bem. Aí hoje à noite já eu mandei uma mensagem para uma amiga que estava lá. Falei: filha, a pessoa que estava lá, eu senti que a alma dela é triste, a alma dela. Falou: pastor, olha, sou amiga dela e realmente o negócio é difícil. Falei: não tem problema, não quero nem saber o que é, a não ser que ela queira falar, sentar, mas diz para ela que eu estou orando por ela, e se ela quiser, eu gostaria muito de poder impor as mãos sobre a cabeça dela, orar por ela, ministrar sobre a vida dela e mandar toda aquela tristeza embora. É uma tristeza que chega, eu fiquei angustiado com aquilo, falei: meu Deus, como é que pode? Quem está me entendendo, diga amém. Mas eu creio que a rocha, em nome de Jesus, já encontrou a vida dessa moça e ela será mudada e ela será transformada para a glória do nome do Senhor Jesus. Livro de Isaías, capítulo 26, versículo 4. Se você não quiser, não precisa nem abrir, queridos. Vai botar aqui no telão aqui, mas se você quiser, pode abrir, pode marcar. Estou vendo que tem gente marcando aí, pode ficar, né, à vontade. Isaías, capítulo 26, versículo 4. Aleluia, Jesus. Glórias ao Senhor. Vamos ver se não colocar ali. Ah, está lá. Confiai sempre no Senhor, porque o Senhor Deus é a rocha, o quê? A rocha eterna. Ele é a rocha eterna. Pastor, mas o senhor está falando de rocha hoje, mas que negócio é esse? Para que você possa entender. Cristo, ele é a rocha eterna. Sempre que houver salvação, sempre que houver mudança de vida, lembre-se que Jesus, ele estará sempre se colocando no meio entre você e Deus.
para que a ira de Deus, para que a presença de Deus, para que o rosto de Deus não te mate e também não me mate. Quem está me entendendo, diga amém. Para que a glória de Deus, para que a presença de Deus não nos mate. Então ele sempre estará se colocando no nosso meio, entre nós e Deus, porque ele disse, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por mim. Então ele é o dono da vida, ele é o dono de todas as coisas, e se eu e você, se nós estamos aqui nesta noite, é porque ele nos amou primeiro. É porque ele nos escolheu. Você é um escolhido de Deus, eu sou um escolhido de Deus, nós somos escolhidos de Jesus Cristo. Porque é por isso que ele desceu aqui nessa terra. Por minha causa e também por sua causa. Ele pagou um alto preço, ele pagou um grande preço naquela cruz. Então, duas coisas que um ser humano não pode fazer: é ver a face do Senhor e salvar a si mesmo. Nós não podemos gerar a nossa salvação. E não podemos ver o quê? A face do Senhor. Então vem Jesus, sobe naquela cruz. Nós sabemos que Deus, ele não tem compromisso e ele não compactua com o pecado. Já parou para pensar, já parou para imaginar? Jesus naquela cruz. E todo o meu pecado e todo o seu pecado sobre aquela rocha. Sobre aquela rocha. A glória de Deus, a presença de Deus, não pode ver ali o quê? O ser humano. Mas o pecado também não resiste a Deus. E aqueles que estão em pecado, na presença de Deus, o que acontece? Ele morre. Vocês estão entendendo? Porque a Bíblia diz que quando Jesus estava na cruz, que o meu pecado, o seu pecado veio sobre ele, Deus virou as costas. Porque Deus não poderia olhar para Jesus por causa do meu pecado e por causa do seu pecado que estava sobre aquela rocha. Então, o que Jesus fez por mim, o que Jesus fez por você, eu não poderia fazer, você não poderia fazer, todos os homens da terra não poderiam fazer, porque a Bíblia diz que Deus começou a procurar aqui na terra um homem que pudesse fazer isso, mas ele não encontrou ninguém. Ele não encontrou ninguém. E eu digo sempre isso. Muitas vezes a gente começa a olhar aí para as mídias sociais, a gente começa a olhar para os governos do mundo, nós começamos a olhar para os governantes do mundo, tanta gente fazendo tantas coisas erradas, mas também dentro da igreja também tem muita gente fazendo coisa errada. Não estou dizendo que, somos santos, que somos perfeitos, não. Nós também temos problema, nós também temos luta. E muitas vezes nós olhamos, a impressão que se dá, queridos, é que Deus não está vendo. Não é verdade? Dá a impressão que Deus não está vendo tantas coisas que têm acontecido e tantas coisas que estão acontecendo. Mas eu digo para você, Deus está vendo e a rocha também. Só que para esse tipo de gente, quando chegar no dia do juízo final, queridos, Jesus não vai se colocar no meio. Vai ser você e Deus. Nós não teremos advogado. Quem está me entendendo, diga amém. Então vamos fazer o seguinte, continuar bebendo água desta rocha eterna chamada Jesus Cristo. Porque esta água, ela nos limpa, esta água, ela nos trata, essa água, ela nos alimenta, essa água, ela nos revigora, e esta água, ela nos mantém de pé. Ela nos mantém de pé. Porque se não for assim, não tem jeito. Não há ninguém que possa resistir. Não há ninguém que possa nos salvar. Não há ninguém que possa nos socorrer. O que é socorro? É aquilo que é urgente. Então, se você está hoje aqui e está precisando de um socorro, peça ao Senhor. Peça a Jesus Cristo, porque Ele vai te socorrer. Somente Ele é que pode. Somente é Ele que tem poder para isso.
É somente Ele. Qual que é o socorro do Senhor, pastor? É se colocar entre você e Deus, até que a gente se conserte, até que a gente se arrependa, até que a gente entenda que realmente não há como vivermos sem beber da água da fonte da vida. Não tem como nós vivermos sem beber diretamente da água da fonte da vida. E o nome dele é Jesus Cristo, a rocha poderosa e a rocha verdadeira. Que o Senhor venha abençoar grandemente a sua vida, a sua casa e a sua família. Todo louvor, toda honra, toda glória seja dada somente àquele que é digno de receber, que é a rocha eterna. E a ele louvores, honras e glórias, hoje para todo o sempre. Eu quero que você fique com esta breve palavra nesta noite, mas que esta palavra venha te trazer entendimento, ela venha te trazer graça e ela venha te trazer sabedoria. Que a boa mão do Senhor esteja sobre a tua vida e sobre a tua casa, hoje e para todo sempre, no nome do Senhor Jesus Cristo. E você, por favor, nesse momento, aplauda bem forte a rocha eterna.